Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Estamos iniciando Espiritismo e Educação e já mandando um abraço aqui para a nossa Rosane Ribeiro, que está aí já nos acompanhando. E esse acompanhamento você também pode fazer, porque estamos ao vivo pela Web Rádio Estação da Luz, transmitindo tanto através do Facebook quanto também pelo YouTube. Mas já aqui do lado conosco, nosso querido Ronaldo Gomes, estamos sempre aqui juntos fazendo esse programa. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, Marcos, obrigado. Que Jesus nos abençoe e nos inspire mais uma vez nestas segundas-feiras, com a presença de todos vocês aí nos assistindo. Muita paz e gratidão. Hoje nós temos um tema um tanto quanto diferente do que estamos acostumados a fazer aqui no programa, porque normalmente nós ligamos o tema a questões educacionais, tanto na família, relacionamento entre os pais e filhos, a escola, papel dos professores, questão da evangelização espírita, mas hoje nós vamos fazer uma abordagem um pouco diferente, porque vamos falar da importância de estudar. E estudando é que conseguimos viver melhor. Isso tem a ver pelo seguinte caso, que eu e Ronaldo, com muita experiência no movimento espírita, no centro espírita, sempre conversamos sobre isso, e com diversos companheiros e companheiras também, o problema dos nossos grupos de estudo do espiritismo no centro espírita. Mas qual é o problema, você deve estar pensando? O problema é o seguinte, eu vou dar um exemplo bem concreto. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E no final do estudo, nós já informamos assim, olha, semana que vem, nós vamos fazer o tema tal, perguntas tais a tais, ok? Então, por favor, não deixem de ler, procurar outras obras da doutrina espírita. Aliás, por falar nisso, sobre esse tema, tem o livro X, tem o livro Y, tem o livro Z, tá? Então, temos uma semana, porque estudando, fazendo a leitura com antecedência, facilita que nós aqui depois possamos estudar e compreender melhor o tema. Tudo bem? E todo mundo diz que está tudo bem. Passa a semana, e olha que nós mantemos contato, e hoje pelo WhatsApp, tudo isso facilita. E chega, então, semana seguinte, estamos lá reunidos novamente, o grupo de estudo do Espiritismo. E aí vamos fazer aquela pergunta. O Ronaldo já está até estremecendo na cadeira já. Quem já sabe qual é a pergunta? Ai, ai. Quem leu o tema no Livro dos Espíritos? Ninguém. Ah, porque eu não tive tempo, eu esqueci, porque isso, eu aquilo. Bom, tudo bem. Se tivessem lido, facilitaria enormemente estudarmos aqui. Mas, já que não leram, e aí alguém pede a palavra. Agora o Ronaldo estremeceu pela segunda vez, né? Porque se ninguém leu, por que essa pessoa está pedindo a palavra? E lá vem ela. Olha, esse tema, eu estava pensando, na verdade, eu acho que, e lá vem uma opinião pessoal, e às vezes desvia tudo, fala algo que não tem nada a ver com a própria doutrina espírita. A pergunta que nós fazemos é a seguinte: por que temos tanta dificuldade em estudar? Para facilitar e para compreender efetivamente o espiritismo. E aí, então, nós já lançamos uma pergunta a você que está nos acompanhando. Você sabe o que é o espiritismo? Realmente? Você já se aprofundou nisso? Então, para começarmos aqui a nossa conversa, eu vou lembrar uma obra muito importante que se chama O que é o Espiritismo. Deixa eu apresentar a obra aqui. Essa é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Esta obra é de Allan Kardec. Muita gente acha que Kardec só escreveu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, mas escreveu esse livro também aqui, que foi lançado em 1859. Na apresentação que ele faz da obra, ele, então, nos diz aqui o seguinte: para responder desde já e sumariamente a pergunta formulada no título deste opúsculo,
que é o Espiritismo, diremos que, então, olha a definição que Kardec vai nos dar de Espiritismo. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Ronaldo, Kardec acaba de nos dizer aqui, com todas as letras, que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência e é também uma filosofia. E eu que estava aqui pensando que o Espiritismo era só receber os espíritos. Eu preciso estudar ciência e filosofia para entender o Espiritismo, Ronaldo? Marcos, eu vou fazer uma pergunta, uma contra-pergunta, e depois nós continuamos nessa. Mas eu não sei ler, Marcos. É impressionante, mas eu não tive uma infância muito... Não vou aqui falar da minha infância. Aí, ó, tá aí, o que é o Espiritismo? Tá aí, ó, o que é o Espiritismo? Mas então eu não sei ler, não sei escrever, realmente não sei. Então, para que eu possa me debruçar no estudo, eu preciso de alguém que leia para mim. Então, eu tenho essa dificuldade. Então, eu peço desculpa aqui no grupo, porque realmente eu... Mas eu sou sincero em dizer. Aqui, eu ouvindo, que um outro fala, o outro lê, eu consigo. Às vezes, eu peço lá minha filha para ler. Ah, você sabe como é que é, né, Marco? Ninguém quer ler o livro para você, né? Você não sabe ler, o problema é meu. Então, e há um constrangimento. Mas eu sou sincero. Eu estou sempre ouvindo, estou sempre participando dos estudos, você é testemunha disso. Como fica a minha situação? Mas você vê que eu participo, eu pergunto, eu estou sempre interagindo e tudo, mas não sei ler, realmente não sei ler e não sei escrever. Bom, boa colocação, Ronaldo, porque nós temos isso, principalmente aqui no Brasil, que nós sabemos que o analfabetismo, né, e também o semi-analfabetismo, né, o chamado analfabetismo funcional, ele está aí realmente. Muitas pessoas têm, às vezes, não que não saibam exatamente ler, mas têm dificuldade na leitura e principalmente na compreensão e interpretação daquilo que está sendo lido. Aí, então, vem a importância do grupo de estudo. Porque o grupo é isso, né? O grupo, um tem que auxiliar o outro, né? Para que haja a melhor compreensão possível daquele tema. Então, o coordenador ou facilitador de estudo, ele tem que saber quem são os componentes do grupo. Ele precisa conhecer esses componentes, saber da cultura de cada um, ele precisa ter essa noção para facilitar em determinados textos. Por exemplo, esse caso que eu dei aqui. Bom, já que ninguém leu, então vamos fazer o seguinte, vamos ler pergunta por pergunta, dentro do tema, para podermos, então, debater. O que vai facilitar essa pessoa, né, que culturalmente tem problemas, né, de fazer leitura, de entender o que leu, né? Então, por isso que o grupo de estudo é muito importante. Nem sempre a pessoa está apta para fazer o estudo por si mesma. Então, nós temos que levar isso em consideração. Por isso que estudar em grupo é muito bom, é muito importante, nos enriquece. E aí, o Ronaldo quase não fala, mas se ele está prestando atenção, está absorvendo, está lá pensando, raciocinando, isso é que é o mais importante. É como aquela história, né, daquele palestrante espírita, que era considerado um palestrante brilhante. Nossa vida! Todo mundo corria para assistir. No centro espírita que ele ia fazer palestra, lotação. Tá? E tinha um senhor que o acompanhava muito nas palestras. E aí esse senhor desencarnou. Alguns anos depois, o nosso palestrante brilhante também desencarnou. E eles se encontram no mundo espiritual.
E o palestrante olha para esse senhor e vê que esse senhor está assim, cheio de luz própria, né? Está muito mais elevado do que ele, o palestrante espírita. E ele pergunta, né? Mas como pode? Né? Porque eu fiz palestras brilhantes ensinando espiritismo. E aí o espírito agora, já desencarnado desse senhor, diz assim, pois é, meu irmão, né? Sabe qual é a diferença entre nós dois? É que enquanto você estudava e ensinava, eu ouvia e praticava. Essa é a grande diferença. E o grupo de estudo facilita isso. Pois é, Marco, bem lembrado essa passagem. E eu coloco isso porque nas nossas andanças aí pelo movimento, houve um grupo que 2 pessoas se dispuseram a ajudar essa pessoa, e no dia que o centro tinha de tarde, que essa podia ir, a pessoa foi e lia para ela, ali no cantinho, ali no grupo espírita, e a outra marcou um outro dia, que era à noite, e o que acabou acontecendo? O que lia ia lendo e o outro ia ouvindo e eu criando um diálogo diante das dúvidas de ambos, e depois no grupo de estudo, aquilo era, nossa senhora, acrescentava muito, evoluía muito no grupo de estudo. Então, está aí várias abordagens. O que falta em nós é parceria, é empatia, se colocar no lugar do outro, nas suas dificuldades, e uma coisa fundamental, no Espiritismo não há doutores. Eu gostaria, Marco, que você colocasse isso para nós chegarmos ao que é o Espiritismo, que eu vou abordar esse ponto que você falou lá atrás. Mas não há doutores, porque quem pensa, quem o escuta, Marco, perdão a estarmos aqui falando, eles estão querendo que a gente façamos amanhã uma faculdade sobre Espiritismo. Não, não é isso. Eu gostaria que você abordasse esse ponto também, por favor. Isso é muito importante, Ronaldo, porque, de fato, ninguém é diplomado em espiritismo. Tá? Isso não existe. Tá? E não importa quem somos profissionalmente, não importa essa nossa formação. O que importa é que estamos ali de boa vontade para aprender e tentar também ensinar e, principalmente, vivenciar a própria doutrina espírita. O fato de você estar palestrante, estar diretor do centro espírita, não lhe dá status nenhum de diferente dos outros. Você apenas está naquele momento. É só isso. Então, você teve algum destaque, porque gostam que você coordene, que você fale, ok. Tá? Você tem algum conhecimento um pouco maior, mas não se pode perder a humildade. Eu tenho pelo menos 50 anos aí de palestras no movimento espírita, nos centros espíritas, e a grande questão é justamente essa. Marcos, e como é que nós vamos lhe apresentar? E aí querem o currículo. Põe aí, Marcos Demário, palestrante, escritor, coordeno aqui no Rio de Janeiro os estudos do Grupo Espírita Seara de Luz. Ponto. Não, mas você faz isso, você não faz aquilo. Gente, não precisa falar currículo, tá? Durante 5, 10 minutos do palestrante. Isso daí é fora do centro espírita, não tem nada a ver. Então, ok, quer falar que eu também tenho um programa no YouTube e tal, tudo bem. Mas uma coisa sintética, nada demais. E nada de querer saber quais são os meus diplomas, títulos acadêmicos e não sei o quê. Isso não tem nada a ver. Tá? Eu sou o Marcos Demário. Pronto, e acabou. É interessante que outro dia a pessoa começou a... Não, mas o senhor... Falou assim, olha, para começar, tira esse senhor, que o senhor só tem um, né? Que é Jesus. Esse é senhor. Tá? Eu me chamo de você, de Marcos, de Demário, de Mário, como você quiser chamar. Tá? Ok? Por que isso? Então, não existem doutores. Nós temos que tomar muito cuidado, nada de querer ficar em cima de um pedestal. Hoje você é palestrante, hoje você é facilitador de estudo, hoje você é diretor do centro espírita, enfim. Ontem não era, amanhã não será. Tá? Então, vamos bem tranquilo. Aliás, ontem
Nós tivemos a notícia, né, da desencarnação do André Luiz Peixinho, lá da Bahia, grande companheiro, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. E o Peixinho tem uma palestra, que é uma palestra até recente, em que ele fala, né, que aqui na Terra tudo é passageiro, né? Todas as coisas se transformam, aquela coisa. E ele, com maior simplicidade, assim, vocês estão olhando aqui para mim, né? Mas o peixinho também vai morrer. O peixinho vai ter uma hora, vocês assim, puf, e o peixinho se foi. Mas se foi apenas corporalmente, é só o corpo que se foi, porque o peixinho mesmo, a alma, vai continuar viva. E claro que ele continua vivo, né? Já retornou agora à pátria espiritual. E é isso, então, simplicidade e humildade sempre. Eu gostaria até que assistisse, já está aí, assistissem, que já está aí no YouTube o Divaldo falando sobre ele, falando sobre a morte. Ele aproveita o tema e faz uma explanação belíssima. Gostaria que assistisse. Bom, vamos lá. Então, o que é o Espiritismo? Pois é, Marcos, aí que está a beleza da coisa. Porque o que é o Espiritismo é um livro, não é grosso, está ali, ele tem não sei quantas páginas, não me recordo agora, mas ele está ali numa expressão, no diálogo entre o crítico, o religioso e o cético, que são as três coisas que há em nós. Há momentos que nós somos críticos, há momentos que nós somos religiosos, né? Até fanatizados às vezes, radicais, e somos também céticos, críticos, religiosos e céticos. Então está ali o diálogo. Só que você lendo, você vai percebendo que o crítico, ele quer criticar. Ele não quer saber, ele não conhece, não quis saber, vamos dizer, o aspecto da doutrina, os fundamentos de fato, nada. Ele está ali criticando. O religioso, então, nem se fala. É o mesmo conceito ali e tal. O cético, mesma situação. E aí nós vemos a colocação de Kardec, que não veio ali fazer proselitismo, mostrando o diálogo através do conhecimento, porque ele é o codificador, da expressão maior, da oportunidade de se conhecer realmente o Espiritismo a fundo, de penetrar na sua essência e não ficar preso só aos fenômenos. Aliás, tem a frase, Marcos, que eu vou ler aqui, depois você diz para mim onde podemos encontrar, acho que está aí anotado. Ele diz assim, o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações. As manifestações fazem parte de um contexto fenômeno, mesmo a ciência. Através dos fenômenos, o espiritismo começou a surgir ali na pesquisa, se debruçando realmente nesses fenômenos. Foi o que Kardec fez. Então, ele diz, o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita do ensino dado pelos espíritos. Ensino, ou seja, estudar, se aprofundar, pesquisar, se inteirar, compreender, apreender, entender. Ele continua, de nada adianta acreditar se a crença não o levar a dar um passo à frente no caminho do progresso e não o tornar melhor para com o seu próximo. Olha uma essência aqui, ele já está dizendo aqui a essência do Espiritismo. Então, não existe doutores. Eu tenho que ter um certo conhecimento, não ser um expert do assunto. Até porque eu vou estar diretor, estar coordenador, estar à frente de um trabalho. E se eu não souber, vamos estudar juntos. Marcos, no grupo que eu participo, em algumas segundas-feiras, uma vez por mês, às vezes um pouco mais, leram? 1, 2... Tá, eu não vou dar resposta, porque eu também não sei. Então, fulano, mas eu tive uma dúvida sobre isso. Falei, o que vocês acham? Aí joga para o grupo. Aí tem que debater, tem que saber. O grupo é que vai começar a dar a resposta e eu só vou ser mediador do processo. Porque ali você cai na discussão, um se interage, o outro é obrigado a participar. Mas, Ronaldo, você não, eu estou sendo sério, gente, não sei. Eu não li, vocês não leram? Também não li. E aí, como é que fica? Aí você acaba, eles lá se debruçando na leitura, e quem leu, então,
Aí vai começando esse debate, porque nós vamos lá em Sócrates. Sócrates, o que é verdade? Não sei, o que é verdade para você? Porque coloca para o grupo. Então, está lá, o grupo está muito bom, está crescendo, estou estudando, mas percebe? Então, o que é o Espiritismo? Está ali Kardec, no livrinho pequenininho, se debruçando, e tem uma parte ali que ele fala. Como é que eu posso criticar ser cético em algo que é normal, ou ser um religioso, se eu me debrucei sobre aquele assunto específico que eu quero conversar? É o mesmo, Marcos. Nós estamos aqui conversando nesse programa agora. Quantos estão nos assistindo? Realmente eu tenho dúvidas sobre esse ponto. De repente, a sua dúvida é a minha dúvida. Porque não é porque eu, Ronaldo, estudei um pouquinho mais, continuo estudando, continuo lendo, me debruçando, até porque, Marcos, aí vem um outro ponto importante. Vamos lá. 50 anos de doutrina espírita, quer dizer nada. Isso aí não quer dizer nada. Poderia dizer muito, se eu estivesse estudando, me debruçando. Mas por que não quer dizer nada? Eu comecei a reler um livro agora, justamente, reler, que é o Livro dos Espíritos, da qual estou participando desse estudo, sendo um dos coordenadores. E aí não é verdade que eu falei, caramba, eu já li isso aqui trocentas vezes. E a compreensão hoje, olha a maturidade como à frente, isso lá atrás. E hoje, se descortina muito mais a sua compreensão, o seu entendimento. Marcos, eu gostaria, mais uma vez, que você falasse também sobre esse aspecto. Porque achar que eu sei mais, o fulano... Não, nada disso. O Livro dos Espíritos, então, que é uma parte filosófica ali, filosofia de vida, de conceitos, de tudo, da parte espiritual, principalmente, que nos traz. Uma pergunta, você vê que Kardec pergunta, lá na frente está perguntando a mesma coisa, em sentidos diferentes, os espíritos, às vezes, já falamos, né? Mas Kardec é um pedagogo, ele está fazendo toda essa busca, porque a universalidade das comunicações, do conhecimento, é isso. Não basta um espírito perguntar. Kardec, na sua época, me permite, Marcos, só um instante, ele fez a mesma pergunta de várias maneiras para vários espíritos e respondiam em carta, que não tinha internet naquela época, não. Vocês não sabem como foi a dificuldade. Aí chegavam a carta, o que é Deus? Aí vinha lá a pergunta do espírito, lá no outro lugar, lá do outro, aí, opa, havia ali as informações fiéis. Por isso que a universalidade das comunicações, todas ali batendo. Negócio não é mais sério do que eu estou pensando. Isso Kardec falando. Não é o que eu estou pensando, não. É o que tem que ser. Está aqui, ó, a resposta. E ele vai se debruçando. Então, o achismo, como ele diz aqui, não basta crer. Crer. E aí? Mas crer, o acreditar, o aceitar, é a fé raciocinada. Marcos? Pois é, você estava falando, isso me faz lembrar um episódio, muitos anos atrás, em que eu assisti uma palestra do Altivo Panfiro, queridíssimo companheiro, já desencarnado, do Centro Espírita Leão Denis, na cidade do Rio de Janeiro, e o Altivo foi fazer, na sua palestra, o tema dele era ligado à mediunidade. E ele estava em mãos com um exemplar de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e era já aquele livro surrado, velhinho, né? E ele mesmo brincou na palestra com o livro, ele falou, gente, vou até pedir desculpa aqui, porque esse aqui é o meu velho companheiro, né? Está todo anotado, rabiscado, tá certo? E dentro desse tema, nós temos aqui no item tal, né? Aí ele leu, né? Ele fez a leitura daquele item, né? E ele parou assim, pois é, gente, eu estou olhando aqui para o meu velho livro dos médiuns aqui, sabe? Que interessante. Está cheio de anotações neste item. Mas sabe o que me chamou a atenção agora? Foram essas palavras finais de Kardec aqui. E eu não tenho nada anotado no livro aqui, nessas palavras finais. E eu estou me perguntando, depois de tantos anos estudando o Livro dos Médiuns, este exemplar aqui, né, por que eu nunca observei a importância deste texto final, deste item aqui de Kardec? Eu vou aproveitar aqui, já
fazer um sinal aqui no texto e vamos comentar isso aqui. Então, olha só que coisa fundamental. Estudar, porque estudar faz com que você aprenda sempre. E você nunca para de aprender. Você colocou bem, Ronaldo. Então, você pode ter 50 anos de frequência ao centro espírita, mas isso pode não significar grande coisa em termos de conhecer o espiritismo. Nós vimos aqui na definição que Kardec dá em o que é o espiritismo, que espiritismo, antes de mais nada, é uma ciência de observação, ou seja, ciência que estuda os fenômenos espirituais que estão classificados no campo da mediunidade. Estuda os fenômenos, não observa pura e simplesmente e não deixa o fenômeno acontecer de qualquer jeito. Não, vai na raiz do fenômeno. Qual é a causa, por quê, como acontece, como explicar o fenômeno e assim por diante. Então, é uma ciência de observação. Mas é também, como nos diz Kardec, uma filosofia. Por quê? Porque da observação e explicação da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, sai disso toda uma filosofia de vida, as chamadas consequências morais ou religiosas. Por isso que o espiritismo é uma doutrina. Muitas pessoas não sabem, que fala, tá, a doutrina espírita. Sim, está certo, a doutrina espírita. Mas você sabe o que significa doutrina? Doutrina significa conjunto de princípios, sejam eles científicos, filosóficos, religiosos, pedagógicos, e assim por diante. Conjunto de princípios. Então, quando nós falamos o espiritismo ou doutrina espírita, nós estamos falando que o espiritismo é um conjunto de princípios científicos, filosóficos e religiosos. São os três grandes aspectos do espiritismo. Ora, como entender o espiritismo frequentando o centro espírita só uma vez por semana e só para receber o passe? Você não pode dizer que é espírita, porque, na verdade, você não sabe o que é o espiritismo. Né? E não adianta dizer, não, mas eu tenho 40 anos como médium aqui neste centro. Ótimo. Parabéns pelo trabalho, junto ao campo da mediunidade. Mas você estuda. Você sabe como acontece o fenômeno mediúnico? Quando o espírito se aproxima para interagir com você e dar a comunicação, o que acontece? Como explicar esse fenômeno? Se você estudar o espiritismo, você tem a explicação. Mas se você não estudar, você simplesmente não sabe. Teve uma vez, eu coordenava um grupo de estudo da mediunidade e vários componentes do grupo eram médiuns, que atuavam no próprio centro espírita. E eu lancei a pergunta. Falei, você é médium aqui na casa, certo? É, sou e tal, não sei o quê. Explica para nós como que acontece o fenômeno. Por exemplo, como é que você sente a aproximação de um espírito e como é que você dá a passividade para que ele dê a comunicação? E você fica como? Porque é o espírito que está falando através de você, né? O desencarnado é que está falando através de você. Como é que acontece o fenômeno? Aí ele não conseguiu explicar. Passei a mesma pergunta para a dona fulana, que era médium, também não soube. Em síntese, nenhum dos médiums ali presentes no grupo de estudo sabia explicar o fenômeno. Eles não sabiam explicar como é que acontecia. É a falta do estudo. Então, para nós compreendermos o espiritismo, precisamos estudar. Agora, o fato de estudar não quer dizer que você conheça tudo, que você saiba tudo e que você está ali só para dar aula para os outros. Não. Aliás, você colocou bem, Ronaldo, a função do chamado coordenador de estudo é a função de mediar, de facilitar, de fazer pensar. E você usa uma técnica maravilhosa, que é o que todo mundo tem que usar, né? Não sei. Antes que eu coloque qualquer coisa, como é que você pensa? Como é que você observa isso? Como é que você explica isso? E aí você provoca o debate, a interação, aí todo mundo junto. Se o grupo estiver meio perdido, claro,
como mediador, você puxa para si. Gente, então vamos... Calma. Vamos pegar, então, o Livro dos Espíritos aqui, tá? E aí você vai orientar o grupo, para que o grupo não fique perdido. Mas, realmente, o coordenador não deve ensinar. Não é esse, é grupo de estudo. O nome já diz, né? Grupo de estudo. Se é um grupo de estudo, todo mundo tem que interagir, todo mundo tem que estudar, falar, perguntar. Isso é... E acabam se respondendo, Marcos, por incrível que pareça. Sim. Aí, fulano respondeu. Respondeu? O que ele respondeu? Aí tá entendendo? Olha que bacana, é muito bom. É muito bom. Mas, Marcos, eu tenho uma dúvida, me perdoe. Por que o Chico Xavier ainda não deu... Pelo menos, não sei, rapaz, eu tenho uma dúvida, eu tenho esse tempo todo de espiritismo. O Chico Xavier, nem Kardec eu vejo comunicação, Marcos. É verdade, você tem razão. Tá? Mas olha só, vamos entender o seguinte. Para haver comunicação, né, a famosa comunicação mediúnica, existem alguns fatores que os espíritos, ou seja, os seres humanos que estão desencarnados, precisam obedecer. Vamos lá. Primeiro de tudo, nós precisamos saber se essa pessoa, que agora está desencarnada e vivendo no mundo espiritual, se ela tem condição de dar a comunicação. Porque nós não sabemos qual é a realidade dela no mundo espiritual. No caso do Chico Xavier, tá, isso daí é tranquilo, porque nós sabemos que ele tem toda a condição, pela sua humildade, caridade, bondade, por tudo que ele fez aqui, ele desencarnou e, com certeza, ele tem total condição de se comunicar através de um médium. Mas tem uma segunda condição, ter autorização para se comunicar. Mas por que precisa ter autorização de esferas espirituais superiores? Porque nós temos livre-arbítrio e não podemos ser cerceados nesse livre-arbítrio. E, de repente, ele não tem o que dizer para nós agora. Não há necessidade de recebermos uma comunicação dele. Tá? Então, ele pode estar em plenas condições de dar a mensagem, mas pode não ter a autorização. Mas digamos que ele tenha a autorização. Então, ele está em condições de dar a mensagem, tem autorização para dar a comunicação, mas agora ele precisa encontrar um médium com o qual ele sintonize, porque é a lei de sintonia. E não é tão fácil assim. Não é uma coisa simples encontrar um médium que esteja efetivamente apto a sintonizar com ele e ser um fiel intérprete da mensagem, no caso aqui, do Chico Xavier. Então, isso pode ser um empecilho, tá? De não se ter o médium. Mas digamos que tem o médium. Então, olha só. Ele está em condições, está autorizado e tem o médium. Que coisa boa. Mas o espírito, no caso nosso Chico Xavier, pode simplesmente não querer dar comunicação. Achar que não é necessário, que não é o momento, que não é o grupo que ele deveria dar a comunicação. Então, é o livre-arbítrio do próprio espírito que decide se vai se comunicar ou não. Então, nós temos uma série de fatores para mostrar que não basta estalar os dedos. Não é porque você está desencarnado que você, vou dar uma comunicação. Você pode querer, mas não funciona desse jeito. O Chico Xavier, ele mesmo contava que quando ele passou a receber as primeiras mensagens do espírito Humberto de Campos, o Humberto de Campos falou para ele o seguinte: olha, Chico, há muito tempo que eu queria escrever através de você. E para conseguir a autorização, eu cheguei ao Emmanuel e pedi autorização. O Emmanuel disse que ia estudar. Depois de um tempo, o Emmanuel me chamou e disse que eu estava autorizado. Aí eu fiquei super feliz. Eu vou poder falar aos encarnados através do médium Chico Xavier. Bom,
Aí ele me trouxe até você, tá? Ele trouxe até você. Na época, o Chico ainda morava em Pedro Leopoldo. Não, lá em Minas. E aí, mas estava assim, ó, de espíritos, né? Assim. Não era só de encarnados, não. E tinha uma fila, né? Uma fila. Eu olhei aquilo para a fila e perguntei para o Emmanuel, que fila é essa, né? E disse, essa é a fila dos espíritos que vão escrever através do Chico Xavier. E eu dei aquela olhada naquela fila enorme, que não dava nem para ver o final, né? Bom, mas eu estava autorizado, ele disse que eu estava autorizado, que eu ia escrever através de você, né? Aí eu falei para o irmão assim, puxa, ainda bem que eu estou autorizado, né? Não preciso enfrentar essa fila. E aí o irmão olhou para mim e falou, quem disse? Você está autorizado, mas todos eles também. Você vai entrar na fila. Segundo o Humberto de Campos, ele ficou 2 anos na fila. 2 anos. Mas nesses 2 anos, aí ele entendeu por que disso. Você sabe, Chico, é que eu precisava me afinizar com você. E você se afinizar comigo. E aí é que eu fui entendendo que não basta pegar um médium, eu vou me comunicar através desse médium. Não é assim que acontece. E o Chico Xavier psicografou mais de 400 livros, né? Por que nós estamos querendo receber comunicação dele? A troco do quê? Não é? Não há essa necessidade dele, de Kardec, de Leon Denis, etc. Esses espíritos, aliás, eles têm mais o que fazer no mundo espiritual, tá? Do que ficar procurando médios para dar comunicação para nós. Então, sim, o Chico recebia os chamados mortos, né? Os espíritos. Agora, ele é um morto, né? Um espírito, mas ele não tem necessidade de ficar dando comunicações. Até porque, não é, Ronaldo? Eu tenho certeza que eu vou desencarnar sem ter conseguido ler todas as obras que ele psicografou. Isso eu tenho certeza. E praticar, então, os ensinos dos espíritos, aí eu vou precisar de mais umas 10 encarnações, no mínimo. Então, são todos os autores que explicam essa questão. Então, vamos lá. Vamos voltar às fases que você colocou. Primeira, qual é? Primeiro, é o espírito, depois da desencarnação, estar em condições espirituais para dar a comunicação. Segunda. O segundo é ele ter autorização das esferas espirituais superiores. Terceira. Encontrar um médium e sintonizar com esse médium. A quarta. Ele querer dar a comunicação. E a quinta a gente já sabe, a gente esquece que o filho é daqui para lá e de lá para cá. Exatamente. Não se deu prazer, não. Existe uma ordem superior. Kardec, quando chama aquele espírito que era batedor, jogava pedra, fazia tudo, Kardec fala assim, poxa, joga uma pedrinha aí pra gente, vamos fazer uma festinha aí de vez em quando. Vamos lá. Aí o espírito, não, até poderia, mas não tem autorização, porque mais distante está o nosso bom, quem? São Luís. São Luís, que não me autoriza. As pessoas acham que a Terra aqui para prova de planetas e expiações, o plano espiritual é igual, é bagunçado, tem assim, faz o que eu quero. Gente, a gente precisa estudar para compreender. E o Marcos foi feliz, colocou esses 5 pontos aí. E vamos ser sinceros, Jesus, para vir também, aqui entre nós, levou milênios para preparando o planeta Terra ainda. Todo um trabalho feito, que a permissão vem de Papai do Céu. Há momentos que Jesus fala quando vai ser o fim e tal, nem o Filho do Homem sabe, somente o Pai que está no céu. As coisas não é como eu quero, eu penso. Aliás, tem mensagens aí do suposto Chico, que, aliás, já foi desmentido, que eu gostaria que você falasse, Marcos, da Yasmin Madeira, uma excelente pessoa espírita. Ela já falou que não é o Chico. Você lembra dessa mensagem? É uma confusão generalizada, né? Porque aí, não, essa voz, que é uma psicofonia, né? Então,
A voz é parecida com... É do Chico. E eu falei, não, é o meu mentor espiritual, nada mais do que isso. Se não me engano, o mentor espiritual, acho que assina Francisco, aí já falaram que é até Francisco de Assis, né? E ela já desmentiu, não é nada disso. Pois É a mensagem do meu guia espiritual, só isso. Agora, vamos deixar claro aqui para nós que estudamos, estamos nos debruçando, aprendendo cada dia, cada hora, cada tempo dessa encarnação, até porque no plano espiritual o estudo ele continua, para quem não sabe, os livros lá são estudados também. Kardec fala, os espíritos falam, se quiser perguntar uma pedra, ela vai te responder. Agora, quem é o espírito? Mas eu queria saber quem é o meu mentor, também é outro. Quer saber quem é seu mentor? Vai ter também. Qual o nome que você quer? João? Vai ser João, Francisco, assim. Agora, entre ser verdadeiro, que a pedra está te respondendo, vamos lá, vamos nos debruçar em nós mesmos. Conhece a ti mesmo, nós nem nos conhecemos. Está lá na pergunta, se não me engano, 83, Kardec pergunta, eles falam, não queira passar dos limites de coisas que ainda não podeis compreender. Você está com o livro dos Espíritos aí, Marco? Esse não é 83. Por favor, 83. É que às vezes a memória falha, eu não sou muito de recordar muita coisa, não, mas vamos lá, 83. 83, vamos lá. 83. Sim, é ela mesma. Kardec pergunta, né, se os espíritos terão fim, etc. e tal, e aí a resposta, né? Há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada, mas não é isso razão para as reperirdes. O filho não compreende tudo que o pai compreende, nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Então, a gente, às vezes, quer compreender coisas que a gente não compreende nem o dia a dia da nossa vida. Nós acabamos de dizer que o estudo é importante por isso. Pô, tem razão ali. Opa, vamos baixar a bola, vamos seguir o nosso estudo, de acordo com nosso desenvolvimento, nós vamos crescendo, a idade vai passando, os próprios espíritos falam, você vai dizer uma criança, certos assuntos, nós ainda estamos numa infância, parece que não, mas ainda estamos numa infância, porque ainda assusta. Nós estamos em pleno 2024, século XXI, ainda vemos guerras, matanças, destruições, ainda vemos pessoas culpando a Deus por tudo isso que está acontecendo. É um direito, mas é Deus. Marcos, o estudo por si só não basta, como ele está dizendo aqui. O verdadeiro espírito não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita do ensino dado pelos espíritos. Aproveitar, se debruçar, entender. Não é só acreditar ou aceitar. É isso aí. Há coisas que eu mesmo, e o Marcos também, quantas vezes já conversamos, né, Marcos? Tenho dúvida também sobre isso. Então, o que é natural. Até Kardec tinha suas dúvidas. Claro, graças a Deus. Ele tinha, através dessas dúvidas, é que foi surgindo, se debruçando. Não é o duvidar, são dúvidas. Olha a diferença entre duvidar e ter dúvidas. Agora, querer achar no achismo, achar que eu entendi e começar a fazer a minha interpretação. Marcos, eu gostaria também que você comentasse, porque a doutrina espírita não é o que eu acho ou o que eu interpreto. Ela existe uma interpretação de acordo com o meu processo de evolução que eu vou compreendendo de fato. É a fé raciocinada. Por favor, Marcos. Pois é, Ronaldo. Eu estou aqui com o Livro dos Espíritos, aberto aqui na introdução, o item 8 da introdução. Eu sei que a introdução muitas pessoas consideram chata, quer ir logo para as perguntas e respostas, mas a introdução é importantíssima. Então, olha só, vou passar a palavra a Kardec. Item 8 da introdução. Olha o que ele fala aqui para nós. O estudo de uma doutrina como a espírita, a doutrina espírita,
que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e grande, não pode ser feito proveitosamente, senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Ainda no item 8, um pouco mais à frente, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade. Agora, um pouco mais à frente. Quem quer adquirir uma ciência deve estudá-la de maneira metódica, começando pelo começo e seguindo o seu encadeamento de ideias. Olha que palavras profundíssimas de Allan Kardec. Então, ele está chamando aqui a atenção, no item 8 da introdução, a necessidade do estudo metódico, perseverante e sem ideias pré-concebidas, mente aberta. Porque senão eu vou fazer interpretações de acordo com o que eu penso, com o que eu quero, com o que eu acho. Aí vem o achismo. Eu fecho a questão sobre esse tal assunto, mas não estou ali para aprender. É o mesmo que olha, não há diferença. Se eu for para uma faculdade, uma universidade, vou aprender. Ah, não, vou fazer medicina. Mas eu já sei como é que se corta, como é que. Ah, você já sabe como é que corta, como é que faz. Então, o que você está fazendo aqui? Ah, não, eu sou um autodidata. Sim, o autodidata merece respeito, o cara estudou, se debruçou, mas, espera aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é pelo fato que você sabe cortar o frango em casa, né, que você pode fazer uma cirurgia. São coisas completamente diferentes. Né? Então, nós temos que realmente... porque eu vi hoje, então, né? Eu vi na internet sobre o assunto tal e tal e tal. Hoje, então, com as fakes, e eu acredito em tudo. Porque realmente eu li e vi que é aquilo. O que eu posso fazer? Aliás, Kardec faz isso. Não é fazer proselitismo. Marcos, eu estou com dúvida de fato. Opa, se desarme. A gente tem que se despertar primeiro, se sensibilizar com as coisas e se conscientizar, ser cônscio do que eu estou querendo aprender das minhas responsabilidades. Se eu já vou armado, como o Marcos falou aí muito bem, acabou, eu estou fechado, já fechei questão. Olha, às vezes, no próprio processo de um diálogo com o espírito, às vezes não é só encarnado, não, porque a gente acha que está dialogando com o desencarnado, esquece que o encarnado é um diálogo mesmo, para a gente ter essa maneira de... Mas vamos lá, com o desencarnado, tem pessoas que não, ele desencarnou, ele tem que saber que ele morreu. Eu falei, é mesmo? Eu falo. Tiago fala, meu irmão, você já morreu. Eu falei, que bom. Eu espero que quando você desencarnar, não passe por isso. Mas eu quero que fale para mim. Tem certeza? Tenho. Marcos, eu não falo mais nada. Vou dizer o quê? Ele acha que o espírito está desencarnado, já tem que saber dizer logo na lata dele que você é o espírito, meu irmão, desencarnado, você precisa entender isso. Eu falei, então tá bom. Eu, particularmente, não faço esse diálogo. Pois Se eu percebo, falo. Quem acha isso está atropelando o livro dos médiuns. Todas as instruções que são dadas pelos espíritos e pelo próprio Kardec. Né? Porque é uma questão de psicologia. Nem todo aquele que desencarna tem consciência que desencarnou. Ainda mais se ele nunca pensou em coisas espirituais, em vida depois da morte. Então, você tem que tomar cuidado. É a mesma coisa aqui, não é? Mesma coisa. Aí, vamos lá. O Ronaldo está aí. Aí o familiar queridíssimo dele desencarna. Ele não está sabendo ainda. Tá? Aí me comunicam. Aí eu falo, tá bom, pode deixar que eu falo com o Ronaldo. Tá? Ronaldo, aí ligo para o Ronaldo. Ô, Marcos, tudo bem? Tá, tudo bem. Eu acho que não vai ficar muito bem para você. Ué, por quê? Fulano morreu. O Ronaldo é capaz de morrer também. Não é? O baque. Como? Não sei o quê. Então, calma, gente. Então,
eu vou usar de uma psicologia, vou chegar junto. Ei, Ronaldo, onde é que você está? Posso me contar com você? Quero falar uma coisa com você? Não, então passa aqui em casa e tal. Aí. Então você vai com tato. Né? É a mesma coisa com o desencarnado. Você não pode chegar e dizer assim, ó, para. Você está morto, cara. A vida aqui na Terra para você já acabou, você já está direto no mundo espiritual, você já morreu. Se ele não está preparado para isso, se ele não tem a mínima noção que tem uma vida que continua depois da morte, ele está preso às questões materiais, isso pode provocar um choque profundo no psiquismo dele, o que vai dificultar tudo agora no retorno dele ao mundo espiritual. Agora, isso que eu estou falando, e que o Ronaldo estava falando, está lá em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Então, eu preciso estudar. Aí você me permite, Ronaldo, para encerrar aqui a introdução do Livro dos Espíritos, que é o item 17, que é o final da introdução, quando Kardec diz aqui, olha, a verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos. E os conhecimentos que esse ensinamento encerra são muito sérios para serem adquiridos por outro modo, que não por um estudo profundo e continuado, feito no silêncio e no recolhimento, e também, claro, em grupos de estudo. Então, o Espiritismo é uma doutrina muito séria e profunda. Então, tem que ler, tem que estudar, tem que participar. Muito cuidado com o achismo e para acabar falando e fazendo aquilo que, na verdade, é contrário à orientação da própria doutrina. Perfeito. E nós vamos nos debruçar na semana que vem, dando continuidade a esse estudo, que vamos falar também em todos os aspectos. Vamos estar aqui falando, nos debruçamos aqui agora no aspecto filosófico, científico, mais ou menos, e vamos falar agora do aspecto moral. Vamos entrar falar os três semana que vem, Marco, mas no aspecto moralizador que fala Kardec, que é justamente esse aspecto. Essa falta de empatia conosco mesmo. Aliás, a gente fala muito da empatia com o outro, mas a gente também tem empatia, nós esquecemos de nós. Então, se colocar no lugar do outro é o que diz Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Né? Querer que façam como a si mesmo. Mas, às vezes, eu acabo fazendo comigo mesmo o pior. Não é o outro. Eu mesmo, comigo mesmo. O auto-perdão é isso. Eu me perdoo. Eu quero que me perdoem, mas você se perdoa. Porque o maior grito que tem é o meu perdão. Não vamos chegar nesses aspectos da moralizador que tem a nossa doutrina espírita. Marcos, um pontinho importante, ainda tem um tempinho, para que nós possamos compreender, vou repetir, o nosso desejo aqui é que possamos compreender o aspecto realmente doutrinário que a doutrina nos traz para todos nós. O espiritismo é uma coisa séria, não é uma brincadeira. Assim como qualquer religião não é uma brincadeira. Eu preciso ter bases para que eu possa me debruçar ali e debater, dialogar, até discordar, porque faz parte do processo, até porque Kardec diz isso. É preferível rejeitar 10 verdades que aceitar uma mentira. Está lá, não é eu que estou dizendo. Então, a gente às vezes sai muito aceitando tudo, qualquer coisa, Marcos. Fala um pouquinho sobre isso. Espiritismo, nós já colocamos aqui, aliás, Kardec colocou aqui, né? Espiritismo é ciência, é filosofia, é religião. Não cabe achismo, não cabe superficialidade. Daí porque nós temos que estudar. E a você que está aí nos acompanhando e está pensando assim, mas hoje eles desviaram o foco, nem falaram da educação. Nós estamos falando da educação desde o início do programa, porque não pode haver educação que faz parte da ciência pedagógica sem estudo, sem compreensão, para que possamos saber como temos que fazer, por que temos que fazer daquele jeito, para atingir aquilo a que nos propomos, seja na educação dos filhos, na educação dos nossos alunos na escola, na nossa educação.
E o Espiritismo, essencialmente, é doutrina de educação de todos nós. Por isso que hoje e semana que vem, nós continuaremos a nos debruçar nesta questão de melhor entender o Espiritismo para melhor praticá-lo e melhor viver aqui na Terra. Isso aí, Ronaldo. Que Jesus nos abençoe. A todos vocês que nos assistiram, Rosane, todos que estão aí, muita paz e gratidão a todos pelo carinho e até segunda-feira. Um grande abraço a você que está aí nos acompanhando, desejando muita paz na sua vida. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Não esqueça, próxima segunda-feira, 20h30, pela Web Rádio Estação da Luz.